Você já parou para pensar como a filosofia pode ser uma aliada poderosa na jornada da parentalidade? Hoje, vamos explorar um mundo de sabedoria que pode transformar a forma como criamos nossos filhos, o estoicismo. Mas calma, não precisa se preocupar com termos complicados ou teorias difíceis de entender. Vamos descomplicar tudo! No vídeo de hoje, vou te guiar por uma breve explicação sobre o estoicismo, uma filosofia antiga que, acredite, tem aplicações incríveis no desafiador mundo da parentalidade. Imagine ter ferramentas que podem ajudar não só a entender melhor seus próprios sentimentos, mas também a orientar seus filhos de maneira mais consciente e equilibrada. Então, se você é pai, mãe, ou está simplesmente curioso sobre como tornar a experiência de criar filhos uma jornada mais serena e gratificante, este vídeo é para você. Vamos juntos descobrir como aplicar os princípios estoicos na prática, transformando desafios em oportunidades e construindo bases sólidas para o desenvolvimento de filhos excepcionais. Fique ligado, porque as dicas que compartilharemos aqui vão além da teoria, são conselhos práticos que farão toda a diferença na sua jornada como pai ou mãe. Vamos lá! Modelo tradicional versus estoico. Quantas vezes nos vemos presos em um ciclo de comportamento, recompensa e punição na criação dos nossos filhos? O modelo convencional de educação, que muitos de nós conhecemos, parece simples e lógico. Quando a criança se comporta bem, recompensamos. Quando se comporta mal, aplicamos uma punição. Mas e se eu te dissesse que esse caminho pode não ser tão eficaz, e na verdade, pode ter consequências negativas tanto para os pais quanto para os filhos a longo prazo? Não se trata apenas de encontrar alternativas, mas de compreender como nossas abordagens impactam o desenvolvimento emocional e comportamental das crianças. Vamos analisar como as recompensas podem criar uma mentalidade de troca, enquanto as punições muitas vezes resultam em ressentimento e medo. Mas fique tranquilo, não estou aqui apenas para apontar problemas, vamos explorar soluções práticas e saudáveis para criar um ambiente familiar mais equilibrado. Espero que você não apenas compreenda os desafios do modelo de comportamento tradicional, mas também esteja pronto para abraçar uma abordagem mais consciente e empática na criação dos seus filhos usando ensinamentos estoicos para nos auxiliar. O sistema de recompensa e punição, embora possa funcionar a curto prazo, traz consigo algumas armadilhas. As recompensas podem criar uma mentalidade de troca, onde as crianças fazem as coisas apenas pelo que ganham em retorno, em vez de desenvolverem um senso interno de responsabilidade. Já as punições podem gerar ressentimento e medo, afetando o relacionamento entre pais e filhos. Além disso, as crianças podem aprender a evitar o castigo em vez de entenderem o porquê de certos comportamentos serem inadequados. Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar e aceitar o que está além do nosso controle. Isso é poderoso na criação de filhos, pois nos leva a direcionar nossos esforços para influenciar positivamente o desenvolvimento das crianças, em vez de nos perdermos em recompensas e punições. Ao invés de apenas moldar o comportamento, os ensinamentos estoicos nos encorajam a cultivar virtudes como a resiliência, a empatia e a autodisciplina nas crianças. Ao fazê-lo, estamos construindo alicerces sólidos para que elas se tornem adultos responsáveis e conscientes. Princípios estoicos na parentalidade. Você já parou para pensar como os antigos filósofos estoicos podem nos ensinar valiosas lições sobre criar filhos nos dias de hoje? Pois é, parece algo do passado, mas a verdade é que os princípios estoicos têm uma sabedoria temporal que pode ser incrivelmente útil na jornada da parentalidade. Vamos explorar como podemos introduzir essas antigas ideias na criação dos nossos pequenos para construir crianças mais resilientes e preparadas para enfrentar os desafios da vida. Os estoicos, lá na Grécia Antiga, acreditavam em algo muito poderoso: o controle sobre nossas reações emocionais. E como isso se aplica à parentalidade? Imagine aquela situação clássica em que seu filho derruba o suco no tapete da sala. Naturalmente, a primeira reação seria ficar chateado, mas os estoicos nos ensinam a focar no que realmente importa: como reagimos. Podemos escolher lidar com isso com calma, ensinando a criança sobre responsabilidade, ao invés de perder a paciência. Outro princípio estoico que podemos trazer para a criação dos nossos filhos é a ideia de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos.
Às vezes, nos preocupamos demais com coisas que estão além do nosso controle, como o clima no dia da festa de aniversário. Ao invés de se estressar com o que não podemos mudar, os estoicos sugerem concentrar nossa energia naquilo que podemos influenciar. Isso não só reduz o estresse dos pais, mas também ensina aos filhos sobre adaptabilidade e aceitação. E que tal o conceito de amor fati? Isso significa aceitar o destino com amor e coragem. Na parentalidade, podemos aplicar esse princípio ao lidar com as inevitáveis dificuldades que surgem ao longo do caminho. Se seu filho enfrenta um desafio na escola, em vez de desesperar, podemos encorajá-lo a enfrentar a situação com coragem, aprendendo com as adversidades e crescendo com essas experiências. Outro ponto interessante é a importância da gratidão na criação dos nossos filhos. Os estoicos valorizavam a gratidão como uma forma de reconhecer o que temos, em vez de focar no que nos falta. Podemos incorporar esse princípio, incentivando nossos filhos a apreciarem as pequenas coisas e expressarem gratidão pelos momentos positivos. Isso não apenas fortalece os laços familiares, mas também ajuda as crianças a desenvolverem uma mentalidade mais positiva. Além disso, a prática da empatia é fundamental. Os estoicos entendiam a importância de compreender as emoções dos outros, e isso se encaixa perfeitamente na parentalidade. Ao ensinar nossos filhos a se colocarem no lugar dos outros, cultivamos a empatia, promovendo relacionamentos saudáveis e uma compreensão profunda do mundo ao seu redor. Ao incorporar esses princípios estoicos na criação dos nossos filhos, não estamos apenas proporcionando a eles ferramentas valiosas para lidar com os altos e baixos da vida, mas também estamos construindo a base para adultos mais equilibrados, resilientes e compassivos. Afinal, a sabedoria dos antigos filósofos pode ser um guia valioso, mesmo nos desafios da parentalidade moderna. A autodisciplina emocional na parentalidade estoica. Você já parou para pensar na importância de cultivar a autodisciplina emocional na criação dos seus filhos? Pois é, nessa jornada desafiadora da parentalidade, saber lidar com as emoções não só beneficia os pais, mas também impacta diretamente o desenvolvimento emocional dos pequenos. A autodisciplina emocional é como uma poderosa ferramenta que os pais podem usar para criar um ambiente familiar mais equilibrado. Se você já se pegou reagindo impulsivamente a uma situação estressante, sabe como isso pode afetar o clima em casa. É aqui que a autodisciplina emocional entra em cena, permitindo que os pais controlem suas reações, promovendo uma atmosfera de calma e segurança para os filhos. Mas como podemos aplicar esses conceitos no cotidiano? Vamos dar uma olhada nos ensinamentos estoicos, que são como um manual prático para lidar com as emoções. A prática da atenção plena, por exemplo, nos ensina a estar presentes no momento, a perceber as emoções sem sermos dominados por elas. Isso não significa que não podemos sentir raiva ou frustração, mas sim que podemos escolher como responder a essas emoções. Agora, imagine a cena: seu filho chega em casa com uma nota baixa na escola. A primeira reação pode ser de preocupação ou até mesmo de frustração. É nesse momento que os ensinamentos estoicos sobre o que podemos controlar entram em jogo. Em vez de focar na nota em si, os pais podem direcionar a conversa para o processo de aprendizagem, incentivando a criança a refletir sobre o que pode fazer de diferente na próxima vez. Outro aspecto importante é a prática da empatia. Os estoicos entendiam a importância de compreender as emoções dos outros, e isso se aplica diretamente à parentalidade. Ao se colocar no lugar do seu filho, os pais podem desenvolver uma conexão mais profunda, promovendo um ambiente onde a comunicação aberta e o entendimento mútuo são cultivados. E se falarmos sobre a inevitável bagunça na hora das refeições? Em vez de se estressar com o caos, os pais podem transformar isso em uma oportunidade de ensinar responsabilidade, envolvendo os filhos na organização e limpeza, criando um ambiente cooperativo. Com isso, cultivar a autodisciplina emocional na parentalidade não é apenas uma tarefa importante, mas uma verdadeira dádiva para toda a família. Os ensinamentos estoicos são como uma bússola nesse caminho, guiando os pais para lidar com as emoções de maneira construtiva, promovendo um lar onde o amor, a compreensão e a resiliência florescem. Criando filhos excelentes. A verdade é que criar filhos excepcionais vai muito além de notas brilhantes na escola. É sobre construir seres humanos éticos, resilientes e compassivos.
A influência dos pais é como uma moldura que dá forma ao quadro da personalidade de seus filhos. Desde as palavras que escolhemos até as ações que tomamos, tudo isso deixa uma marca duradoura. Desenvolvimento moral e ético. A moralidade e a ética não são apenas conceitos abstratos, são fundamentos que guiam as decisões e ações ao longo da vida. Os pais desempenham um papel crucial ao modelar esses valores para os filhos. Ao demonstrar honestidade, empatia e compaixão, os pais criam um ambiente propício para que esses princípios sejam internalizados pelas crianças. Mas como podemos, de forma prática, desenvolver habilidades essenciais como resiliência, empatia e autocontrole na criação dos nossos filhos? Vamos começar com a resiliência, a capacidade de superar desafios. Os pais podem incentivar a resiliência ao permitir que os filhos enfrentem pequenos obstáculos, aprendendo a lidar com as adversidades desde cedo. Isso não só os prepara para os desafios futuros, mas também fortalece sua confiança. Empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro, é outra peça-chave no quebra-cabeça do desenvolvimento. Os pais podem cultivar empatia através de conversas abertas sobre as emoções, incentivando a compreensão das perspectivas alheias. Atos simples de bondade e generosidade também desempenham um papel crucial nesse processo. O autocontrole, habilidade que todos nós sabemos que é fundamental na vida. Os pais podem ensinar autocontrole modelando comportamentos equilibrados e fornecendo estratégias para lidar com a frustração. Isso ajuda os filhos a desenvolverem a capacidade de tomar decisões ponderadas, mesmo em momentos emocionais. Mas aqui está a questão: como tornar isso tudo parte natural da criação dos filhos? Uma estratégia é incorporar esses valores na rotina diária. Transformar atividades cotidianas em oportunidades para ensinar. Por exemplo, ao preparar uma refeição em família, os pais podem discutir a importância da colaboração e como isso se relaciona com o trabalho em equipe. E que tal utilizar histórias e exemplos do dia a dia para ilustrar esses conceitos? Histórias têm um poder incrível de envolver as mentes jovens e transmitir mensagens importantes de maneira acessível. Ao contar histórias que destacam a importância da empatia ou como a resiliência ajudou alguém a superar desafios, os pais podem reforçar esses valores de maneira envolvente. Criar filhos excelentes vai além de metas acadêmicas. É sobre construir alicerces sólidos de valores morais e habilidades essenciais. Os pais desempenham um papel central nessa jornada, moldando não apenas a mente, mas o coração de seus filhos. Ao incorporar estratégias práticas no dia a dia, estamos preparando nossos filhos para se destacarem não apenas no mundo acadêmico, mas como seres humanos excepcionais. Exemplos práticos e dicas aplicáveis. Imaginem uma manhã típica, com todos correndo para sair de casa a tempo. O trânsito está caótico, as crianças estão impacientes e você está se sentindo sobrecarregado. É aí que entra o primeiro princípio estoico: distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Em vez de se deixar levar pela frustração do trânsito, os estoicos nos ensinam a focar na nossa reação. Podemos escolher manter a calma, ajustar nossas expectativas e transformar esse momento estressante em uma oportunidade para praticar a paciência. Outra situação comum é a famosa disputa entre irmãos. Os estoicos valorizavam a empatia e a compreensão, e isso é algo que podemos aplicar diretamente na rotina familiar. Ao invés de simplesmente intervir e resolver o conflito, os pais podem guiar os filhos a entenderem o ponto de vista um do outro, incentivando a empatia e a resolução de problemas de forma colaborativa. E que tal o momento das refeições, quando as crianças decidem ser seletivas com a comida? Ao invés de entrar em uma batalha de vontades, os pais podem encorajar os filhos a experimentar novos alimentos, tornando esse momento uma oportunidade para aprender sobre aceitação e explorar novos sabores juntos. Vamos imaginar um dia de chuva, quando os planos para atividades ao ar livre são arruinados. Os estoicos destacavam a importância da adaptabilidade. Em vez de deixar a frustração dominar, podemos usar esses momentos para cultivar a resiliência, adaptando os planos e transformando o dia chuvoso em uma oportunidade para atividades criativas em família, como jogos de tabuleiro ou leitura conjunta. Outro aspecto fascinante dos princípios estoicos é a noção de eudaimonia, a busca pela realização e sentido na vida. Isso pode ser incorporado na rotina familiar ao criar rituais significativos,
como um momento diário para compartilhar gratidão ou realizar pequenos atos de gentileza. Esses rituais não apenas promovem um ambiente positivo, mas também fortalecem os laços familiares. Agora, pense em um momento em que as expectativas não foram atendidas, seja uma festa de aniversário que não saiu como planejado ou uma viagem que teve contratempos. Os estoicos nos ensinam a abraçar o presente e encontrar valor mesmo nas situações menos ideais. Em vez de focar no que deu errado, podemos valorizar o tempo juntos, criar memórias e ensinar aos nossos filhos a importância de se adaptar às mudanças. Os princípios estoicos são como guias sábios para a jornada familiar. Ao aplicar esses ensinamentos na rotina cotidiana, não estamos apenas enfrentando desafios de maneira mais serena, mas também construindo uma base sólida para relacionamentos mais profundos e significativos. Então, caros espectadores, agora que exploramos juntos como os ensinamentos estoicos podem transformar nossa rotina familiar, a pergunta que fica é: como vocês veem a aplicação prática desses princípios na parentalidade? Queremos muito ouvir as suas experiências, dúvidas e até mesmo aquelas pequenas vitórias que conquistaram ao aplicar esses ensinamentos em suas vidas. Lembrem-se, a magia está na prática diária. Como os estoicos nos ensinaram, é na vida cotidiana que encontramos oportunidades para cultivar a calma em meio ao caos, para promover a empatia nas discussões e para abraçar o inesperado com amor e coragem. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos construir uma comunidade que cresça junto, trocando experiências e aprendendo uns com os outros. Afinal, a jornada da parentalidade é um caminho único para cada família, mas juntos podemos enriquecer nossas vidas com sabedoria e compreensão mútua. Até o próximo vídeo. Tchau!